Olá, investidor! Bem-vindo à aula de número 2 do curso Enriqueça Devagar. E na aula de hoje abordaremos o mindset do investidor de longo prazo. Então mostraremos nessa aula os principais conceitos sobre investimentos em longo prazo, as definições de metas e objetivos e também mostraremos seu significado de riqueza e o ciclo da vida financeira. Então preste atenção nessa aula e anote tudo que for importante no canto direito dos seus slides, tá ok? Qualquer coisa que você achar importante, vá anotando no canto direito dos seus slides. Então, para começar, eu gostaria de deixar bem claro aqui o que significa longo prazo. A maioria dos analistas identifica que longo prazo é um período superior a 10 anos. Mas eu acredito que isso significa e seja algo muito pessoal. No meu ponto de vista, para mim, longo prazo é um período superior a 20 anos, porque é um dinheiro que eu irei aplicar durante 20 anos e não irei precisar mexer. Então defina para você quanto tempo você pode aplicar um capital sem precisar mexer. Então esse vai ser o seu significado de longo prazo. Defina então se eu posso aplicar um capital de 20 mil reais deixando por 10 anos. Posso deixar esses 20 mil reais até 10 anos sem precisar mexer. Então eu vou trazer esse conceito de longo prazo para mim. Meu longo prazo vai ser 10 anos. Associado a esse período que você já definiu, você vai definir depois, futuramente, quando a gente identificar os tipos de investimento, qual investimento se adequa melhor ao seu período de longo prazo. Mas foque, investidor. Foque que o longo prazo é o principal objetivo do nosso curso, porque é no longo prazo, e vocês vão identificar na forma que eu vou mostrar a seguir, que o período primordial para você ter uma rentabilidade e um patrimônio grande no fim de sua vida é o tempo. Então, quanto maior for esse longo prazo para você, maior será o capital acumulado nos seus investimentos. Então, deixe os pensamentos de curto prazo, faça com que seus objetivos estejam alinhados, os seus objetivos, tanto seu quanto da sua família, estejam alinhados e você realmente foque no que é principal, em gerar renda e focar nos seus investimentos e sempre focando no período tempo, certo? Sempre focando no fator tempo, que é o que vai transformar o seu capital inicial num montante muito maior no futuro. Então, longo prazo, você pode anotar, é algo pessoal. A maioria dos analistas fala em 10 anos, mas como eu mencionei, eu acredito que seja algo muito pessoal e que está relacionado diretamente com a sua necessidade. Então, transcreva essa necessidade para um papel, faça um exercício. Como vai ser esse exercício? Você irá traçar duas colunas. Do lado esquerdo, você colocará a quantidade de capital distribuída por curto prazo, médio prazo e longo prazo. E a segunda coluna será com período em anos. Quanto tempo você precisará mexer no seu dinheiro de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Lembrando, curto prazo é algo que você vai precisar talvez momentaneamente, talvez daqui a 1 ano, 2 anos. Médio prazo, 3, 4, 5 anos, 7 anos. Longo prazo é aquele que você definiu, aquele tempo que você tem para deixar o dinheiro investido, tá ok? Então faça esse exercício, pegue uma folha em branco, faça essas duas colunas e deixe isso anotado. E alinhe isso com o seu planejamento familiar, tá ok? Uma coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos quando eu dou umas mentorias particulares é essa frase que você deve ter escutado aqui ao longo dos anos: aproveite ao máximo, nunca se sabe o dia de amanhã. Então essa frase é verdade? Sim, é verdade. Com certeza você deve aproveitar ao máximo. Você nunca sabe o dia de amanhã. Mas será que realmente você deve gastar o máximo? Você deve aproveitar, mas nunca gaste todo o seu capital pensando dessa maneira. Porque as expectativas de vida, se você verificar as pesquisas de expectativa de vida, mostram que hoje em dia um brasileiro, ele já vive mais do que 75 anos, que a população já vive mais que 75 anos. Então provavelmente você que está numa faixa de 30, 40,
50 anos, provavelmente as estatísticas ainda estão a seu favor. Então não foque somente no curto prazo. Pense que você terá um futuro muito grande ainda pela frente e que irá necessitar de um capital para aproveitar a vida. A vida passa, o tempo passa e você, se for focar só em juntar dinheiro e investir, realmente vai deixar de aproveitar. Então o equilíbrio é a chave do sucesso. Equilíbrio é a palavra que vocês devem levar para a sua vida, tá ok? Então eu gostaria também de deixar aqui agora que vocês assistissem um vídeo que eu encontrei, um vídeo do psicólogo Walter Marshall, que ele fez um teste com crianças para você identificar como que a sua mentalidade já é adaptada desde criança para o pensamento de curto prazo. Assista esse vídeo. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bom, agora que você assistiu o vídeo, realmente muitos de vocês já tiveram esse pensamento das crianças no vídeo.
de pegar e consumir tudo que tem num período curto de tempo, nunca pensando no futuro. É o que acontece com os investimentos. Se você consome todo o capital que você ganha num curto período de tempo, você perde a oportunidade de dobrar esse capital nos investimentos que iremos aprender ao longo do curso. Então pare de gastar tudo que você tem num curto espaço de tempo. Separe uma parte do capital para os seus investimentos de longo prazo. Então agora você já sabe o que é longo prazo, você já está trabalhando a sua mentalidade, o seu mindset, transformando ele em investidor mais qualificado, naquele investidor que vai focar ao longo dos anos e não só no presente. Então agora eu quero mostrar para vocês aqui o nosso principal aqui, ó, a nossa oitava maravilha do mundo de acordo com Albert Einstein. Ele dizia que essa fórmula aqui era a oitava maravilha do mundo. Por que ele dizia isso? Porque essa fórmula aqui é a fórmula dos juros compostos, tá ok? Juros compostos. E o que essa fórmula ela nos relata? Ela traz aqui que o montante final vai ser igual ao capital inicial vezes uma taxa de juros elevada a um tempo. Então o que a gente tem que trazer dessa fórmula aqui, que é o principal aspecto que essa fórmula nos mostra? Ela nos mostra que o fator tempo, que é o que a gente estava comentando, ela está no expoente. E o que isso significa? Que toda equação que tem um expoente elevado tem um resultado bastante grande. Então vocês não precisem se preocupar em decorar a fórmula ou saber essa fórmula de cor, porque no final do vídeo eu irei mostrar para vocês dois sites que trazem essa fórmula, esse cálculo de maneira automática. Então vocês não vão precisar calcular isso na calculadora ou calcular isso manualmente, tá ok? Então eu vou deixar dois sites aqui que vocês vão conseguir ao final da aula poder estar exercitando e fazendo aquele trabalho mental, que é o principal dessa aula que eu quero que você saia, o trabalho mental de adaptar sua mente e focar no longo prazo, tá ok? Então a gente inclusive vai fazer alguns exercícios, no final dessa aula eu deixarei alguns exercícios. Voltando à fórmula, então sempre que a gente tiver um tempo superior, um tempo mais elevado, nós iremos ter um capital maior. Você não acredita? Então vamos ver isso através de gráficos, tá ok? Vamos ver isso através de gráficos. Ó, se você possui um capital inicial de 10 mil reais, tá ok? E deixar esse capital de 10 mil reais investido ao longo de 10 anos, quanto que você acha que você teria se você tivesse uma rentabilidade de 10% ao mês? É possível essa rentabilidade? Primeiro vamos ver quanto você teria, quanto você acha que teria. Você teria 927 mil. Então é um valor muito elevado. Com certeza isso não é possível. Então essas propagandas que você encontra no YouTube, diversas propagandas, talvez até no marketing boca a boca, de outras pessoas que têm investimentos que têm rentabilidade prometida de 10% ao mês, são investimentos que não são viáveis. Com certeza é uma pirâmide financeira, porque é uma rentabilidade que não é possível. Se não, qualquer um que tivesse um capital de 10 mil, em 10 anos teria praticamente 1 bilhão de reais. Então são rendimentos que não são possíveis ter consistentemente. Então não acredite que você terá um rendimento de 10%, não, com certeza não terá. Historicamente, a Bolsa de Valores trazida para dólar, que é uma moeda mais forte, então para a gente trazer para uma realidade maior, que não sofre tanta inflação, a gente tem uma média histórica de rendimento da Bolsa de Valores de 11,74%. Então é algo ao ano, então é algo mais realista. Então considere para os seus investimentos algo mais realista, como 11,74% ao ano. Inclusive investimentos em renda fixa, a gente pode encontrar alguns rendimentos já pré-fixados, que vocês vão aprender futuramente o que é, que talvez te tragam um rendimento sem ser variável, com um rendimento fixo de 12% ao ano, tá ok? Então são rendimentos mais plausíveis. Esse gráfico, eu quero que você entenda que se você aplicar um capital de 10 mil reais, uma taxa de juros de 11,74% num tempo de 8 anos, aplicando nesta fórmula aqui, você teria um montante de 24 mil reais.
É algo ruim? Não é algo ruim, porque você mais do que duplicou o seu dinheiro em 8 anos. Então, se você com certeza deixasse o dinheiro na poupança, você não teria duplicado esse dinheiro. Então é importante vocês verem que o tempo faz diferença. Mas aí eu coloquei 8 anos de propósito, tá ok? 8 anos é um período curto. Se a gente fosse trazer ali para a definição de longo prazo, seria um período, seria médio prazo, não seria nem curto prazo, seria um período de médio prazo. Mas agora, vamos identificar quanto que ficaria esse dinheiro, esse montante final, num período de longo prazo, um período superior a 20 anos, vamos colocar por si só assim, tá ok? Num período de 35 anos, vamos supor que você tenha 30 anos e queira se aposentar com 65, uma idade boa, talvez uma idade hoje em dia que as pessoas ainda estão ativas. Então a gente vai identificar quanto que você ficaria. Um capital inicial de 10 mil reais, uma taxa de juros de 11,74, num tempo de 35 anos, você teria um montante de 486 mil. Já é algo que você já conseguiria viver de renda, porque se a gente aplicasse isso nos fundos imobiliários que te pagassem dividendos mensais, talvez isso já daria 3 vezes o salário mínimo. Então uma pessoa que gasta 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, ela já conseguiria viver de renda tranquilamente. Então apenas aplicando 10 mil reais e deixando o fator tempo agir nos seus investimentos, você com certeza irá conseguir ter um capital bastante elevado no futuro, propiciando que você consiga viver dos seus rendimentos, tá ok? Agora eu coloquei esse gráfico aí mostrando se vocês tivessem apenas investido uma única vez. Só que aquele investidor raiz, aquele investidor que todo mês separa seu dinheiro e investe constantemente, ele vai aplicar mensalmente o dinheiro que ele vai destinar para investir. Então, aplicando o dinheiro, o mesmo capital inicial, aplicando 10 mil reais inicial e aplicando todo mês um valor fixo de R$1.000, olha a diferença que vocês teriam ao longo de 35 anos. De 486 mil, vocês aplicando R$1.000 além dos 10 mil iniciais, vocês teriam 5.616.000. Então, olha o poder que os juros compostos têm na sua rentabilidade. Então, deixe de pensar no curto prazo. Pense no longo prazo. Eu sei que no início parece difícil separar aquele dinheiro que é tão suado ali, controlar o consumismo e investir esse dinheiro. Eu sei que parece difícil, mas eu gosto de trazer esses gráficos aqui inicialmente para você pensar e trazer para a sua realidade e refletir. Pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu não posso destinar realmente um pedaço do meu capital e investir esse dinheiro para ter um montante muito grande no futuro? Mude sua mentalidade e traga isso para o seu presente, traga isso para sua família, sente e converse. Olha esses gráficos. No final dessa aula eu vou mostrar para vocês como fazer esses cálculos que eu fiz e gerar esses gráficos de uma maneira bem simples. Então essa fórmula aqui, Albert Einstein dizia, a 8ª maravilha do mundo. E agora vocês podem comprovar através dessas simulações que realmente é a 8ª maravilha do mundo. Uma pessoa com 10 mil reais investindo R$1.000 todo mês, numa rentabilidade histórica da Bolsa, consegue juntar aproximadamente 5,5 milhões ao longo de 35 anos, ao longo de sua vida ativa. Então acredite, é possível. Não acredite, é claro, nas promessas de rentabilidade fixa, de 10%, 5% ao mês. Isso não existe. Mas agora, acredite nessas rentabilidades que eu lhe mostrei, que são rentabilidades plausíveis. 10% ao ano, 11% ao ano, então são rentabilidades mais plausíveis. Eu vou deixar anotado aqui para que vocês possam acompanhar também o que é o M da fórmula, que é um montante. O C é o capital inicial. O I é taxa de juros. E o T aqui, que é o nosso fator principal, vou escrever até de vermelho, para que você realmente anote aí no cantinho do seu slide, que é o fator tempo, que é o que vai mudar a sua vida financeira, tá ok? Então, longo prazo, investidor, tempo é o fator principal para você no longo prazo. Então, como eu falei, você não vai conseguir rendimentos fixos de 10% ao mês, não acredite nessas falsas promessas, tá ok? Uma coisa que é importante também, que eu gostaria de deixar claro aqui, que tem um livro que é bastante interessante, que é do Jeremy Siegel,
que se vocês forem procurar aí na internet, tem para vender aí nas principais lojas de venda de livros, ele sempre diz no livro dele: bons retornos em ações exigem um foco de longo prazo e uma estratégia de investimentos disciplinada. Então não adianta também você querer ter longo prazo e não ter disciplina, tá ok? Focar no longo prazo, mas não ter disciplina. A disciplina do aporte constante e do investimento de valor realmente vai te gerar bons resultados. Então foque no longo prazo e seja disciplinado. É um livro bastante interessante, então aconselho cada um de vocês a lerem. É um livro que vai realmente mudar dar um ponto de inflexão na vida de vocês. Uma coisa importante aqui também é se perguntar: será que você conseguiria esperar os 35 anos e deixaria os juros compostos agir? Porque os juros compostos, para agir, ele precisa do tempo, como a gente viu. Será que você conseguiria esperar esses 35 anos? Será que quando tivesse ali por volta dos 20 anos e você já tivesse seus R$1 milhão, você já não utilizaria esse dinheiro para consumir? Então é importante esperar. Caso você não tenha os 35 anos para esperar, não se preocupe. A gente consegue mudar isso. Como que a gente consegue mudar isso? Aumentando quem? O aporte, que é aquele dinheiro que você vai colocar todo mês, tá ok? Então, se você aumentar o aporte mensal, consequentemente você terá um capital muito maior no futuro. Você pode aumentar a rentabilidade, tá ok? Aumentar a rentabilidade mensal. Então, aquela rentabilidade que a gente observou de 11,74 era uma rentabilidade histórica. Tem algumas coisas que você pode fazer, algumas operações que você pode fazer, alguns tipos de investimentos, que talvez você consiga aumentar um pouquinho mais a rentabilidade. Mas isso requer muito mais conhecimento. Então, vamos lá. Eu posso, então, aumentar o meu rendimento, tá ok? O meu rendimento anual, para poder diminuir o período de tempo. Eu posso aumentar o meu aporte, ou eu posso também aumentar o meu capital inicial. Como que aumenta o meu capital inicial? Às vezes você tem um imóvel ou algum bem que não está utilizando, você pode vender esse bem e poder estar investindo esse bem, deixando esse bem investido no longo prazo. Talvez esse bem não esteja te rendendo alguma coisa, às vezes você tem um imóvel que nem está alugado, um apartamento que você ainda está tendo prejuízo, porque está pagando o condomínio, está pagando taxas como IPTU, taxas de água, entre outras taxas, e esse imóvel está se tornando para você um passivo, que a gente vai ver a diferença entre ativo e passivo mais tarde, mas está se tornando um gasto para você. Em vez dele te trazer retorno, ele está tirando o seu dinheiro. Então você pode estar agindo dessa maneira, ou aumentando sua rentabilidade, aumentando seu capital inicial, ou aumentando o aporte mensal, tá ok? E aqui no caso o tempo nós iríamos diminuir, porque para a sua realidade talvez 35 anos talvez seja muito. Para que vocês possam poder fazer diversas simulações, sem que seja necessário estar utilizando a fórmula dos juros compostos que eu demonstrei anteriormente, eu selecionei 2 sites aqui que possuem uma calculadora de juros compostos, as quais vocês podem estar utilizando e estar fazendo diversos tipos de simulação. Primeiramente, você entra no site do Google e escreve calculadora de juros compostos. Para mim, como eu já pesquisei, já vai aparecer aqui. Eu vou entrar nessa primeira aqui do site do Mobius. Você pode estar acessando essa aqui, já deixa aberta aqui a abinha. E vamos estar acessando também aqui do Clube dos Poupadores. O princípio de funcionamento delas é o mesmo, tá? Só vou deixar como exemplo essas duas aqui, para que vocês possam ter 2 sites possíveis para poder estar utilizando esse mecanismo aqui de cálculo automático. Aqui na primeira simulação, no site no Mobius, vocês podem verificar que ele vai pedir um valor inicial. Nesse caso aqui do valor inicial é o capital que vocês vão investir inicialmente, quanto que vocês têm para investir inicialmente. Então aqui vamos colocar aqui um exemplo de R$10 mil. R$10 mil. Não precisa colocar vírgula nem ponto, ele já preenche automaticamente. Valor mensal. Inicialmente vamos colocar 0 aqui. Não vamos colocar nenhum valor aqui. A taxa de juros. Essa taxa de juros é uma taxa de juros anual. Caso vocês queiram mudar aqui, também tem a opção de botar uma taxa de juros mensal, tá ok? Mas vamos continuar deixando na taxa de juros anual. Qual a taxa de juros anual que eu devo colocar aqui? Uma taxa de juros anual
em diferentes tipos de investimento, ela varia em torno de 8% a 12%, depende do tipo de investimento que a gente vai aprender nas próximas aulas. Então vamos colocar uma taxa de rendimento intermediária de 11%. 11%. Então vou preencher aqui até chegar no 11%. Período. Qual o período que você pretende deixar esse capital investido? Podemos colocar aqui um período, para exemplificar, um período de 8 anos. Aí basta colocar em calcular. Ele já vai colocar aqui o resultado, que é o resultado final, que é o valor que você investiu, mais o total em juros. Então, se vocês verificarem aqui, o total em juros em 8 anos já é mais que o valor do capital investido. Então, vocês mais que dobraram o capital que investiram inicialmente. Então, o valor total ficaria R$ 23.000 com R$ 45,38. Aqui temos um gráfico de pizza mostrando isso, comprovando que o valor total investido é menor que o valor total em juros. Aqui no gráfico, vocês podem observar que esse gráfico aqui parece um gráfico linear, uma reta, tá ok? Então, quanto maior for o tempo, maior vai ser acentuado esse gráfico aqui. Então, eu vou mostrar para vocês agora colocando um tempo maior, para a gente poder ver como vai ser acentuado esse gráfico. O que isso significa? O que significa a acentuação do gráfico? Essa parte verde do gráfico. Significa que os juros compostos estão agindo de maneira mais eficiente no seu dinheiro. Porque como nós vimos no flip chart, quando eu estava mostrando ali os exemplos para vocês, quanto maior for o tempo, maior os juros compostos vão atuar sobre o seu dinheiro. Então, na próxima simulação aqui, nós vamos deixar os mesmos R$10.000 e agora a gente vai colocar um período de 35 anos. A diferença é bem gritante aqui, se vocês forem ver. Então, a diferença total do capital investido de vocês vai ser de R$385.000. No outro caso ali, vocês tinham um capital ali investido de aproximadamente R$24.000. Então, a diferença é bem grande. O total investido, eles continua R$10.000. E o total em juros, olha como é importante a gente ter conhecimento, né, dos juros compostos. Com 10 mil investido, a gente recebeu 375 mil de juros sobre as aplicações financeiras. Então, um rendimento bastante elevado. É quase 40 vezes o valor do capital que vocês investiram, vocês vão ganhar em juros. Tá? O período de 35 anos é elevado? Mas a gente pode fazer várias adaptações, como a gente já viu. Mexer tanto na parte do montante inicial, como nos aportes mensais. Na próxima simulação a gente vai fazer também. Então agora vocês vão ver como fica o gráfico que eu falei aqui. Ele fica bem mais acentuado. Então pode ver, é bem mais acentuado esse gráfico. Então ele mostra que o poder dos juros compostos precisa do fator tempo para ganhar tração. Então aqui, se a gente voltar à simulação anterior aqui nesse período, aqui vocês veriam que o dinheiro de vocês teria parado aqui, ó, se vocês tivessem investido em deixasse o dinheiro em apenas 11 anos, por exemplo, vocês teriam apenas R$21.000. Já nesse caso aqui, o dinheiro foi multiplicando cada vez mais ao longo dos anos. Então é importante que vocês deixem o tempo trabalhar sobre o dinheiro de vocês. A longo prazo que vai fazer com que o dinheiro cresça. Outro fator importante, como eu tinha mencionado, é o aporte mensal. Então aqui a gente vai fazer uma simulação com um aporte mensal de R$2.000. A mesma taxa de juros, vamos deixar a taxa de juros de 11% e o mesmo período de 35 anos. Então vamos calcular para ver quanto que vai ficar. Então o dinheiro final, total, vai ficar em 8.989.000. Então é um valor astronômico. E quantos que vocês investiram? Vocês investiram 850 mil. Os 10 mil iniciais, mais os R$2.000 mensais. Então o total que vocês ficariam é quase 9 milhões. Com 65 anos, uma pessoa ainda ativa ainda, ter esse valor aqui é um valor bastante elevado para poder viver e aproveitar a vida. Então, no caso aqui, vou mostrar o gráfico aqui para vocês. Então, o valor continua acentuado, o gráfico dos juros compostos, porque a gente deixou a mesma quantidade de anos.
Agora uma simulação um pouco maior aqui, vamos colocar uma taxa de juros um pouco maior para uma pessoa que está recém com 20 anos e pretende se aposentar com 60. Então a gente vai mudar a taxa de juros, taxa de juros um pouco maior, e vai mudar um pouco o período. A gente vai colocar um período aqui de 40 anos, a pessoa tem 20, pretende se aposentar com 60, e aqui a gente vai botar uma rentabilidade de aproximadamente 13% ao ano, que não é tão difícil de conseguir dependendo do tipo de investimento. Então vamos calcular e vamos ver quanto vai ficar a diferença. Então, de aproximadamente 9 milhões vai passar para 27 milhões. Então, como vocês podem ver, 1% a mais aqui e 5 anos a mais faz uma diferença absurda no montante final. Agora que vocês já viram as simulações realizadas no site do Mobius, vocês também podem fazer no site do Clube dos Poupadores, que é esse site aqui. Também o princípio de funcionamento é o mesmo, valor inicial, valor mensal, taxa de juros e o período em anos. Vamos fazer uma aqui bem simples. Valor inicial de 10 mil, valor mensal, vamos repetir, 2 mil, taxa de juros 13% ao ano e o período em anos, vamos colocar aqui 40 anos. Então aqui não precisa clicar em nada. Depois que eu preencho tudo aqui na última lacuna preenchida, ele já me dá automático aqui. Só a taxa de juros aqui, essa taxa de juros aqui está mensal. Então a gente só corrige aqui, colocando uma taxa de juros mensal. Esse aqui ele já não tem a opção de colocar tanto mensal quanto anual. Ela tem uma opção de converter. Então aqui a gente coloca uma taxa de juros, vamos colocar uma taxa de juros mensal de 1,1% ao mês. Então ele já vai calcular automático, período em 40 anos, e ele já vai calcular automático. No caso aqui daria 36.415.000 reais. Então ele é bem simples, que nem o outro, o princípio de funcionamento é bem simples, só tem que ficar atento aqui nessa parte de taxa de juros mensal. Na outra calculadora a gente poderia converter, nessa aqui também a gente consegue converter, só que aí tem que clicar aqui no link, nesse linkzinho, e ele vai nos direcionar para uma conversão aqui, ó, onde eu vou colocar a taxa de juros anual. Vamos colocar uma taxa de juros anual de 13%. E ele já vai me dar quanto que seria essa taxa de juros mensal. Aqui no caso 1,023. Então é bem simples, as duas calculadoras são simples. Acredito que vai ser uma ferramenta bem útil para que vocês possam estar utilizando e fazendo diversas simulações. E como exercício, eu gostaria que vocês pegassem essas duas calculadoras, sentassem no final de semana, um horário vago, e pudessem fazer algumas simulações pessoais de algum dinheiro que vocês tenham hoje na poupança ou guardado em algum lugar, para que vocês pudessem observar aqui quanto que vocês teriam no longo prazo. Isso é mais como mudança do mindset, motivacional também. Isso vai servir bastante para que vocês possam estar transformando esse pensamento de curto prazo num pensamento de longo prazo. Franco Modigliani foi o criador do ciclo da vida financeira. Nasceu na Itália e ganhou o prêmio Nobel em 1985 por conta dessa descoberta. Franco Modigliani descobriu que uma população ela tinha sua vida financeira dividida na juventude, na meia-idade e na aposentadoria. Ele nos mostrava que uma pessoa era ativa dos 20 anos até os 50 anos. Nesse período, ela ia aumentando suas receitas, enquanto seus custos permaneciam constantes, quase constantes ou numa crescente menor que a receita. Então, a diferença entre custo e receita era o que sobrava para a população investir. Então, ao chegar na sua meia-idade, em torno de 50 anos, uma pessoa que acumulou riquezas dos 20 aos 50 anos, ela já teria uma vida mais tranquila. Ela já poderia adotar, então, uma atitude mais conservadora. Então, dos 20 aos 50 anos, ela ia acumulando riquezas, acumulando patrimônio, e dos 50 aos 65 anos,
ela já tinha uma atitude mais conservadora. Ela já não tinha tanto pique para trabalhar, já não se esforçava tanto para crescer no serviço, suas receitas e seus custos já eram quase igualáveis, por isso que a curva já vai tomando mais uma constante. Então nessa fase aqui, a primeira fase é a fase de acúmulo. Acúmulo. A fase dos 50 aos 65 anos já é uma fase conservadora. E por fim, aos 65 anos, chega na fase da aposentadoria. Então, nessa fase, a pessoa ela já não vai ter receita suficiente para suprir as suas demandas dos seus custos. Então, ela começa a consumir as reservas que ela fez durante a fase da juventude e que conservou durante a fase da meia-idade. Então, isso aqui, trazendo para a nossa realidade, é algo bem factível de ser visto hoje em dia, mas nem todas as pessoas e grande parte delas se encaixa nesse ciclo da vida financeira criado por Franco Modigliani. Porque grande parte da população hoje em dia, já na sua juventude, já se encontra endividada, fazendo com que seus custos sejam muito maior que sua receita. Isso faz com que cada vez mais a juventude se endivide. Então, ao chegar na meia-idade, essa juventude já está com todas as suas receitas comprometidas e quando chega na aposentadoria, ela depende única e exclusivamente da aposentadoria do INSS, uma aposentadoria do governo, que talvez futuramente nem exista mais, tá ok? Então, esse ciclo aqui, ele é muito importante para trazer para nós, para nossa realidade, para a gente poder identificar que tomando uma atitude conservadora, acumulando riqueza na nossa juventude, na nossa fase ativa, com certeza teremos uma aposentadoria tranquila. Lembrando que as idades aqui, elas não são idades fixas, elas podem ser alteradas de acordo com a sua capacidade de acumular riqueza, da sua capacidade de gerar valor e, consequentemente, ganhar por esse valor gerado, resolvendo problemas da sociedade. Então tem várias maneiras de gerar valor e gerar riqueza. Então a idade aqui vai variar com cada perfil de cada pessoa, cada maneira com que a pessoa consegue gerar riqueza para si. Então é muito importante a gente observar esse gráfico e identificar que aqui os aspectos de acúmulo, de ser conservador e no fim se aposentar com o capital da parte de acúmulo financeiro durante sua juventude. Então, para conseguirmos acumular capital durante nossa juventude, como vimos anterior no gráfico criado por Franco Modigliani, precisamos traçar alguns objetivos. Esse objetivo vai ser algo muito grande. Então, que é viver de renda. Um objetivo nosso é viver de renda. Então, é algo muito grande. Para conseguir alcançar esse objetivo, vamos dividir ele em pequenas metas, tá ok? Então, a gente vai dividir o objetivo em pequenas metas que a gente vai criando ao longo do tempo. Aqui eu trouxe uma ideia para vocês de utilizar as metas SMART. O que são essas metas SMART? É o modelo que faz com que vocês consigam alcançar a sua meta que você estipulou, tá ok? Então, essa meta SMART é uma abreviação de uma sigla em inglês, que o S significa específico. Então, você tem que deixar claro qual será a sua meta. A minha meta é juntar dinheiro, tá? Tá claro, é juntar dinheiro. Ela tem que ser mensurável. Quanto que eu quero juntar de dinheiro? Por exemplo, eu irei juntar R$300 por mês. Mas você tem que lembrar que o A aqui ele fala em alcançável. Tem que ser algo alcançável. Se eu ganhar R$1.000 e quiser juntar R$300 por mês, talvez não seja algo alcançável, porque eu tenho as minhas despesas, posso estar pagando aluguel nesse momento. Tem que ser relevante, e vai ser relevante, porque cada pequena meta que eu conquistar, eu vou estar chegando mais perto da minha liberdade financeira, que é o meu objetivo final. Então é algo relevante para mim, tá bem? E qual o tempo que eu vou estipular? Eu vou estipular o tempo para uma meta de 12 meses. Irei juntar dinheiro, R$100, eu ganho R$1.000. Irei juntar R$100 por mês, que é algo alcançável e já é algo mensurável. Vai me propiciar que no final de 12 meses, que é a parte temporal, eu chegue mais próximo da minha liberdade financeira, que é a parte relevante, que é o que eu quero.
Então esses objetivos divididos em metas, em pequenas metas, com certeza fará com que você chegue na sua liberdade financeira, tá bem? Então divida sempre seu grande objetivo em pequenas metas. E o que vai ser para cada um de vocês esse objetivo? O que será esse objetivo final? Ser rico é ser uma pessoa rica? Mas o que é riqueza para você? O que significa a palavra riqueza para você? É consumir mais? Ser rico é poder consumir o que eu quiser, gastar com um carro, com uma casa, com bens supérfluos? Isso é ser rico para você? Ser rico para você é ter liberdade de tempo, local, me deslocar para qualquer lugar e ficar quantos dias eu quiser? Isso seria uma liberdade de tempo e local? Isso é ser rico para você? Ou talvez ser rico para você seja se tornar mais tranquilo, abandonar talvez uns serviços que você não goste, procurar fazer alguma coisa que você goste, tornar a sua vida uma vida mais leve, uma vida mais tranquila? O que é o seu significado de riqueza? Busque defini-lo então, busque identificar o que você quer, para assim a gente poder estar chegando nesse objetivo que a gente viu, traçar nossas metas para chegar nesse objetivo. Só que para se tornar uma pessoa rica, você não pode associar riqueza a algo ruim. Muitas das pessoas associam essa palavra aqui, ó, riqueza, a algo muito ruim. Então não associe riqueza a algo ruim. Ser rico não é ser ruim. A personalidade da pessoa não vai mudar por ela se tornar uma pessoa rica no futuro. Então com certeza você já deve ter escutado que ricos são pessoas ruins, que são pessoas que não pensam no próximo, que só querem ganhar dinheiro. Será que isso é verdade? Então ser rico não é algo ruim, mude isso. A personalidade da pessoa não irá mudar. Então, você quer se tornar uma pessoa rica, você quer ter capital suficiente para viver de renda no futuro, consumir mais, ter mais liberdade e poder ter uma tranquilidade maior. Então não associe riqueza a algo ruim, porque senão nunca você vai conseguir chegar nesse grande objetivo que você traçou anteriormente. Foque sempre na sua liberdade financeira, tá bem? Então nosso objetivo é trazer você para a sua liberdade financeira. Então foque nela. Para isso também você deve lembrar desse seu objetivo. Então, o que você pode fazer para lembrar? Imprimir algo que se recorde desse objetivo, deixar perto de você algo que faça recordar, talvez deixar em um quadro próximo da sua cama uma paisagem um lugar que você deseja viajar depois que chegar nesse objetivo. Faça-se lembrar diariamente desse objetivo. No meu exemplo aqui, no meu caso específico, eu gosto de verificar todos os dias quanto está crescendo a minha renda oriunda dos meus investimentos. Então todos os dias eu olho, verifico aquele gráfico e vejo que o gráfico está crescendo da renda dos meus investimentos. Então isso para mim é algo motivacional. Então identifique o que para você é algo motivacional para que você consiga também estar lembrando e não desfoque das suas grandes metas que você estará traçando ao longo dos anos para chegar no fim e ter sua liberdade financeira. Aqui eu queria trazer também sobre as crenças limitantes. Essas crenças limitantes são o que mais atrapalha o investidor. Por quê? Ele acha que os investimentos não é para ele, que ele talvez seja velho demais para fazer isso. Ele simplesmente coloca uma âncora no cérebro dele. Ele não se permite querer aprender, porque o cérebro dele já está alinhado para ele pensar que ele não vai conseguir as coisas. Eu sou velho demais, eu não consigo, eu não tenho tempo para isso. Então, tire tudo que é crenças limitantes da sua vida e troque por pensamentos bons. Eu consigo, eu posso, com certeza eu irei estudar para fazer isso. Então você consegue. Você consegue. Nunca desista do que você quer e dos seus objetivos. Então é importante você tirar essas crenças limitantes da sua vida. Então as crenças limitantes estão associado muito aos seus hábitos, da maneira que você pensa, da maneira que você faz as coisas. Então essas crenças limitantes, elas estão associadas muito a hábitos negativos que você tem em sua vida. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês o loop do hábito. Esse loop do hábito, esse ciclo do hábito,
É algo muito bacana da gente estudar. Ele foi tirado do livro do Poder do Hábito, que é um livro muito interessante que vocês leiam. É um livro de fácil leitura e é muito interessante que vocês leiam. Então, nossa vida é feita por hábitos que a gente vai criando ao longo do tempo. Então, o que seria esse ciclo do hábito? A gente, por exemplo, vai ter sempre alguma coisa que vai fazer a gente executar um hábito. Por exemplo, uma deixa que vai fazer com que a gente execute esse hábito. Então, a gente vai ter aqui primeiro uma deixa, que nada mais é do que um gatilho, algo que vai fazer com que a gente execute uma certa atividade, alguma coisa específica, tá bem? A gente tem essa deixa, a gente tem esse gatilho, depois que a gente tem esse gatilho, essa deixa, a gente vai executar uma rotina. Então, a gente executa uma rotina. Essa rotina que a gente vai executar, ela vai trazer uma recompensa para nós. Então, o próximo ciclo que termina é o ciclo da recompensa. Então, a próxima lacuna que irá terminar aqui é a lacuna da recompensa, é onde se termina tudo. Ela começa no gatilho, passa por uma rotina e ela termina numa recompensa, tá bem? Então, recompensa. Recompensa. E esse hábito que foi criado, ele vai se repetir. Porque todo hábito é difícil de ser criado, mas ele é muito mais difícil de ser tirado da nossa vida. Então, todo hábito é difícil de ser criado, tá bem? Mas depois que ele é criado, ele é difícil de tirar da nossa vida. Aqui a gente pode dar um exemplo aqui de comer chocolate, tá bem? O hábito de comer chocolate. Às vezes você come chocolate porque você está triste. Então, triste é o gatilho, é a deixa para você comer o chocolate, que é a rotina. E depois que você come o chocolate, você sente aquele prazer de ter comido chocolate, aquela saciedade. Então, você tem uma recompensa por ter comido aquele chocolate. Como que você vai fazer para mudar esse hábito? O que a gente quer aqui é estar mudando alguns hábitos que não são bons na sua vida. Então, a gente não vai conseguir mexer na deixa, que é aquela parte que você está triste, você comeu chocolate porque você estava triste. Então não iremos conseguir mexer na deixa, e muito menos na recompensa, que é aquela saciedade. Então, em vez de comer chocolate, em vez de mexer na deixa e na recompensa, na saciedade, ter comido chocolate, a gente pode mexer na rotina, tá bem? Você está triste, você está passando por algum problema ali, você, em vez de comer um chocolate, você pode comer uma fruta, algo mais saudável, ou praticar uma atividade física para estar liberando hormônios, liberando endorfina. Você teve a deixa, executou uma rotina diferente e teve uma recompensa parecida com aquela de comer chocolate. Executando isso várias vezes, esse hábito, esse novo hábito, isso vai ser incrementado na sua vida e você vai conseguir mudar aquele velho hábito que você tinha de comer chocolate ou de fazer outra coisa, tá bem? Agora trazendo para a parte financeira. Então, o que seria a nossa deixa aqui? Vamos dizer que eu sou uma pessoa consumista. Eu quero juntar dinheiro, mas eu sou muito consumista. O que eu tenho? Uma deixa. O que é a deixa, por exemplo? Eu sou consumista, eu compro muito pela internet. O que é a minha deixa? Eu fico talvez lá ocioso e eu começo a procurar alguns sites de compras na internet. Vou começar a procurar site, vou entrar no site da Amazon, da Magazine Luiza, vou começar a ficar procurando ali. Por quê? Porque eu estou sem nada para fazer naquele momento. A minha rotina vai ser ficar mexendo no site e vai ser realizar compras. Eu tive aquela deixa, não tinha nada para fazer naquele momento, eu vou executar a rotina, que é comprar alguma coisa para ter saciedade de ter comprado, para ter aquele sentimento de ter comprado algo interessante, que eu penso que é interessante para mim. E como que eu vou mudar esse consumismo? Eu vou ter aquela mesma deixa, vou estar sem nada para fazer naquele momento. Em vez de entrar em sites de bens supérfluos, eu posso estar entrando em sites de livrarias, de ver alguns livros, vejo alguns resumos de livro na internet, no YouTube, procuro alguns resumos de livro que me interesse e faço uma seleção de alguns livros que eu quero comprar e posso estar comprando esse livro. Vai ser a mesma recompensa da compra, só que esse livro vai agregar valor para mim, vai agregar algum conhecimento novo.
Porque nós, seres humanos, temos que estar sempre buscando conhecimento. Os seres humanos são evoluídos. Eles precisam estar buscando conhecimento, eles precisam estar aprendendo algo novo todo dia. Então não pare no tempo, busque conhecimento diariamente. Busque algo que lhe interesse, assuntos que lhe interessem, da sua rotina, do seu serviço, algo que lhe interesse. Crie esse hábito, um hábito interessante que é o hábito da leitura. Talvez seja difícil criar o hábito da leitura, como eu falei, é difícil criar hábitos. Mas é muito difícil depois, muito mais difícil tirar esses hábitos da sua vida. Depois que você começa a ler, você não vai querer mais parar de ler, tá bem? Eu digo isso por mim, eu não gostava muito de ler. Depois que eu comecei a ler, agora eu não consigo. A parte da leitura é fundamental no meu dia, então todo dia eu leio um pouco. Todo dia eu busco um conhecimento diferente, algo novo. Então não pare, sempre crie hábitos novos e hábitos de buscar conhecimento, tá bem? Uma coisa importante é vocês criarem o hábito de ter um quadro de atividades diária. O que eu vou fazer no meu dia? Se planeje no dia anterior, crie esse hábito de se planejar no dia anterior o que você vai fazer no próximo dia. Então identifique qual é o horário que você é mais produtivo para você estar fazendo suas atividades mais complexas naquele horário. Coloque nesse quadro de atividades de produtividade, coloque também atividades físicas, algo que vai lhe fazer bem para a sua saúde. Porque não adianta de nada você estar tentando juntar dinheiro para viver no futuro dos seus rendimentos, desse dinheiro investido, do rendimento desse dinheiro investido, se você não pratica uma atividade física, se você vai chegar nesse período de vida e não vai estar com a sua saúde boa, vai ser uma pessoa que não vai ter saúde suficiente para aproveitar a vida. Então alimente-se bem, durma bem, descanse e pratique atividade física. Cria esse hábito também de praticar atividade física, tá bem? Então, isso era o que eu tinha para apresentar na aula número 2, a aula do curso Enriqueça Devagar. Nessa aula você aprendeu que o tempo é fator primordial para que seus investimentos cresçam. Você aprendeu a traçar seus objetivos através de metas, aprendeu como mudar velhos hábitos e não associar riqueza a algo ruim, mudando seu comportamento, suas crenças limitantes e criando novos hábitos, fazendo com que esses hábitos sejam parte relevante na sua vida. Deixarei no final da aula uma lista com diversos exercícios para que você possa fazer e estar praticando tudo o que a gente aprendeu na aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.